Mais uma terça-feira juntos aqui no nosso jardim, aqui na igreja, né? Hoje o tempo aí, uma chuvinha que perdurou aí pelo dia todo, um friozinho aqui em Bauru, mas vamos na oração? Amor, peraí que eu tô... Já foi a conexão foi Tá, instalada. já foi. Tá ao vivo? Dá uma olhada aí, confere. Tá ao vivo. Está? Tá ao vivo. Eu acho que é pra estar Agora sim. Tivemos aí um probleminha na conexão, então voltamos à nossa programação normal. Vamos dar início à nossa reunião de oração, cantando um cântico que fala sobre a oração. Na oração a gente encontra calma, a gente encontra paz. Às vezes a gente procura tantas respostas para as inquietações que vêm e nós esquecemos, né, na teoria, na prática, na verdade, esquecemos que a gente pode entregar aos pés da cruz as nossas inquietações, porque grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Vamos lá? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, saber que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Amém. Falar com Deus nos satisfaz porque só Ele
é capaz, irmãos, de preencher todo o vazio do nosso coração, de nos dar tudo aquilo que nós precisamos, muitas vezes coisas que a gente nem imagina e Deus tem reservado para nós. Vamos fazer a nossa primeira oração nessa noite, rogando a Deus que nos abençoe nessa reunião e lembrando, se você tem algum motivo de oração, não deixe de escrever nos comentários e nós vamos estar então no momento da oração intercessória colocando diante de Deus o seu motivo, o seu propósito. Vamos orar? Convido o pastor que faça essa primeira oração nesta noite. Muito boa noite aos irmãos que já estão aqui, já cumprimentei a todos, né? E a vocês que chegam também. Vamos falar com o nosso Deus. É uma noite fria e chuvosa, mas é muito maior do que a vontade que muitos têm de ficar em casa, não é? É a necessidade de estar em comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos. Então, um tempo que Deus nos dá para tanto, tirar este momento para falar com Ele, meus irmãos, é muito pouco, muito pouco. Então nós vamos orar e vamos buscar a Deus neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, graças te rendemos porque o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá, ó Deus, um dia inteiro para nos ocuparmos com as nossas tarefas diárias. Graças te rendemos porque não nos falta o alimento. Ó Deus, eu sei que muita gente tem sido privada de manter um certo padrão que havia antes de todas as lutas que nós temos enfrentado desde o início da pandemia e depois essas guerras, ó Deus, principalmente da Ucrânia e tantas outras coisas mais que vieram para tornar a nossa vida um pouco mais desafiadora. E então, Senhor, padrão de vida de muita gente caímos aqui, Senhor, porque ao Senhor aprove nos receber. E receber, ó Deus, o que de nós é oferecido. Não há mérito, como não havia em Esaú e também não havia em Jacó, seu irmão. Mas o Senhor, ó Deus, recebeu a Jacó e a sua oferta, e assim como nos recebeste também, por misericórdia somente e graça, o Senhor nos recebeu. E assim, ó Deus, está pronto para ouvir a nossa oração. Ó Deus, é verdade também que não há em nós a sensibilidade para compreender a emergência, a urgência de nós nos aplicarmos à oração, principalmente nesses tempos complicados que nós estamos vivendo. É mais fácil nós nos assoberbarmos de tanta coisa e olharmos ao redor como Pedro fez ao temer as ondas e começará a afundar, porque não fixou os olhos em Cristo Jesus, o Salvador. E nós, ó Deus, podemos estar assim, envoltos por ondas revoltas, rebeldes, ó Deus, e que nos assustam, preocupam além do necessário e causam em muitas pessoas até ansiedade, levando-a, Senhor Deus, a reservarem pouquíssimo tempo para a sua própria devoção, para a devoção do casal, da família. E, ó Deus, porque de fato nosso espírito não reclama. Os frutos podem, ó Deus, mostrar quem o nosso corpo abriga, nosso modo de ser, nosso modo de falar, nossa maneira de agir, nossa maneira, Senhor Deus, de nos comportarmos cada dia, mostra o caráter que o corpo abriga, se está sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo, ou se nós estamos vivendo uma vida superficial. Por isso, Senhor, é muito comum ver tanta gente
Deus, vivendo uma vida cristã letárgica, infrutífera, sem expressão. E rogamos que o Senhor nos ajude para que o momento da nossa oração seja um reflexo da vida séria, comprometida com o Teu reino que nós levamos todos os dias. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, aceitando-nos neste momento, ouvindo a nossa prece, ouvindo as nossas orações e ajudando-nos, ó Deus, principalmente nas nossas debilidades espirituais. Tem misericórdia de nós, ensina-nos a orar porque nós não sabemos e abençoa, Senhor Deus, a reunião desta noite. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Não existe nada melhor que ser amigos de Deus, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e receber a grandeza do poder de Jesus, o nosso bom pastor. Jesus, o nosso bom pastor. Irmãos, vamos fazer mais uma oração nesta noite e, como sempre temos intercedido, vamos orar por nossas famílias. Nós que somos a igreja, lá no nosso lar, temos aí, esse privilégio de poder servir a Deus dentro da nossa casa, ao mesmo tempo que é um privilégio, é um desafio, porque nós somos tão íntimos uns dos outros e nós precisamos estar sempre atentos, nunca nos esquecer de que o mesmo Deus que habita aqui, habita também no nosso lar. Então vamos interceder por nossas famílias, por tantas famílias que estão aí desestruturadas, famílias que não têm a presença de Deus, ou seja, podem ter tudo, mas não tem nada. Então vamos rogar pelas famílias, as nossas e as famílias no modo geral. Elizabeth, você nos conduz a Deus nessa palavra de oração, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos todos em Teu nome, Senhor. Rogamos agora nesse momento por todas as famílias, ó Pai. Famílias aqui representadas, que o Senhor possa ir, Senhor Jesus querido, também ao lar, Senhor Jesus, daqueles que participam da live. Que o Senhor possa, meu Deus querido, transformar essas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa colocar o desejo, Senhor, de Te servir, ó Pai.
Que o Senhor possa também ir de encontro, Senhor, aqueles que ainda não conhecem, Senhor, a Ti. Que o Senhor possa dar oportunidade, Senhor, para essas vidas te conhecer, para essas vidas, ó Pai querido, se achegar até a Ti e experimentar do Teu grande amor, experimentar, ó Pai, da Tua grande misericórdia, ó Pai, que é só o Senhor que transforma, que é só o Senhor que salva. E tantas famílias, meu Pai, que a gente vê destruídas, famílias divididas, famílias, ó Pai, muitas vezes sem sentido nas suas vidas, Senhor. Que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa tocar, até mesmo aqueles que estão aqui na igreja, muitas vezes passando por problemas, passando, ó Pai querido, por provações, passando, ó Pai querido, por um esfriamento. Que eles sejam, ó Pai querido, restaurados, que eles sejam transformados pelo Teu imenso poder, ó Deus. Fica conosco, Senhor Jesus, e nos auxilia cada dia para vivermos junto a Ti, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos ao versículo desta semana. Estão lembrados? Pois é, o nosso irmão Garmes e a nossa irmã Lídia têm um desconto, que estavam em viagem, né? Hebreus, capítulo 11, um texto muito conhecido, a primeira parte dele principalmente, né? Muito conhecido, tem até uma musiquinha infantil das crianças que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós vamos memorizar todo o versículo. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos fazer a leitura todos juntos? Hebreus 11. Então, se você em casa também ainda não anotou, não deixe de anotar. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos todos juntos em uma só voz? Todos encontraram? Prontos? Vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, vamos memorizar. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, voltaremos a esse texto. Deixa aí marcado na sua Bíblia e não deixe de ler, né, todo o capítulo e todo o livro. Eu passo a palavra ao nosso irmão Johannes, que nos trará a devocional desta noite. Que Deus fale ao nosso coração. Boa noite, meus amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Perdão, de 14 a 16. 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos 14 ao 16. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nesse momento em que nos reunimos para orar, também queremos meditar um pouco na Tua palavra, que Tu possas nos fortalecer e falar aos nossos corações. Nós assim te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso é um belo texto, é tema até de um corinho antigo, não sei se vocês cantam aqui, mas desde a minha juventude se cantava também esse cântico, que mostra a resposta de Deus
a oração de Salomão. Deixa eu explicar e colocar vocês no contexto. Deus resolve que o seu templo deveria ser construído, mas não ser construído por Davi, que era homem de guerra, homem de batalhas, tinha causado muitas mortes. Então Deus deixa que Salomão, seu sucessor, construa o seu templo. E Salomão não mede esforços e constrói o templo do Senhor, templo de Jerusalém, templo em Israel. E após a construção do templo, no capítulo 6, Salomão então ora a Deus. Ali ele fala com o povo, em seguida ele faz uma oração ao Senhor. E é interessante que Salomão, na sua oração, sabendo que o povo é pecador, pede a Deus que, caso Deus venha castigar o seu povo, venha punir o seu povo por desobediência, por qualquer coisa que eles tenham feito que desagrade a Deus, versículo 21, Salomão diz o seguinte, capítulo 6, 21, ouve, pois, a súplica do teu povo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação do céu, ouve e perdoa. Então era essa a tônica da oração de Salomão. Pois bem, Salomão então terminou de orar, a glória do Senhor inunda todo o templo, enche o templo, eles fazem sacrifícios de adoração a Deus. E aí, a partir do versículo 11 do capítulo 7, nós temos a resposta de Deus. E aí, dentro dessa resposta, nós lemos o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois bem, anos se passaram, o povo de Deus foi tão rebelde, mas tão rebelde, que eles foram exilados. O reino de Israel ficou exilado por um bom tempo, depois o reino de Judá, que é onde foi construído, e todo Israel foi exilado para a Babilônia. Ficaram 70 anos na Babilônia. Nesse período, o templo foi destruído. Voltaram e começaram a reconstruir o templo. Esse templo foi completamente reformado com o rei Herodes, pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, o templo estava completamente restaurado, suntuoso, muito bem feito, mas o profeta Ageu vai fazer uma profecia a respeito da glória do segundo templo. E a profecia que Ageu faz a respeito do segundo templo, ou seja, da reconstrução, muitos achavam que era a reconstrução física do templo de Jerusalém. Não era. Era um outro templo que o profeta Ageu estava se referindo. Por que isso? Porque essa promessa que Deus fez aqui: estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, porque escolhi e santifiquei essa casa, e os meus olhos estarão ali perpetuamente. Como é que Deus promete isso e hoje a gente não tem mais o templo? Se você for para Jerusalém, o templo está completamente destruído, só resta uma parte de um dos muros, que é o que se chama hoje de Muro das Lamentações. Aí a pergunta que eu faço para todos os judeus e para nós: mas Deus prometeu que perpetuamente os seus olhos estariam ali. Como é que hoje o templo está destruído e já está destruído há quase 2000 anos? No ano 70 ele foi invadido pelos romanos, que tomaram conta de toda Jerusalém e destruíram o templo de Jerusalém. Seria Deus mentiroso? Deus estaria guardando para uma glória futura do segundo templo, como dizem os judeus, com a vinda do Messias? Óbvio que não, meus amados irmãos. A resposta nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 2, versículo 19. Jesus Cristo chega no templo de Jerusalém, vê que ele foi usado por muitos comerciantes e virou, ao invés de casa de oração, virou covil de salteadores e negociadores. E no versículo 19 do capítulo 2 de João, Jesus diz:
Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Como tudo que nós temos no Antigo Testamento prefigurava o Novo Testamento, ou prefigurava Cristo, o verdadeiro templo onde os olhos de Deus estão voltados é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, sabendo que o templo é Jesus Cristo, agora vamos ler de novo, olhando agora para Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe que agora a oração Deus escuta por meio de Jesus Cristo. E a primeira bênção que ele promete aqui é perdoar os pecados. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. E não é simplesmente chegar e dizer assim, ó, Jesus perdoou nossos pecados, maravilha. Não. Olhe o contexto. É necessário se humilhar, orar e buscar. Exatamente o processo que temos que fazer na nossa conversão. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Esse é o processo. Em Cristo nós temos o perdão. Mais ainda, no versículo 13 do capítulo 7 de 2 Crônicas, Deus dizendo: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste a este povo, ou seja, tudo consequência de desobediência e pecado. Em Cristo nós temos o perdão das consequências nefastas do pecado. Em Cristo nós temos o perdão e nós temos a cura. Sararei a sua terra. O que nos mostra claramente que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados e podemos pedir a Ele que nos cure de qualquer enfermidade, de qualquer problema, de qualquer dificuldade que tenha a nossa terra. O pastor falou aí das consequências de uma pandemia. Falou não, desculpe. Na oração, falou com Deus, né? Na oração ele falou a respeito das consequências de uma pandemia e de uma guerra. Meus amados irmãos, estamos vivos, superamos esta pandemia. Graças a Deus, não tem relato de nenhum irmão aqui na igreja que esteja passando fome ou maiores necessidades. Estamos empregados e eu vou mais além. Enquanto o mundo está em caos, a economia brasileira está em ascensão. Enquanto todos estão regredindo, a inflação está aumentando. Hoje, no IBGE, saiu a notícia que nós estamos em deflação. Apesar de tudo isso, Deus tem tido misericórdia da nossa nação. Deus tem tido misericórdia das nossas vidas. E particularmente falando, tirando da nação e trazendo para as nossas famílias, Deus tem sido misericordioso e sarado nossa terra. Por nossos méritos? Por causa do Senhor Jesus Cristo. O que é que nos compete fazer então? E o mais interessante, todas as religiões têm os seus santuários. Se você chega para o muçulmano, você tem lá a Meca. Se você chega na religião católica romana, você tem o Vaticano. O Vaticano com toda aquela, acho que é a Basílica de São Pedro, com a sua cúpula de ouro, enfim. E nós temos essa igreja, esse templo? Não. Diferente das demais religiões, em Cristo nós somos um povo em que o seu templo está conosco perpetuamente. É por isso que você que está ouvindo que é católico romano, quando entra no nosso templo, você não vê imagens,
você não vê nada que reporte a alguma coisa de adoração. Nós somos o instrumento de adoração. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão atentos às nossas orações, porque ela é feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não vem de hoje. A mulher samaritana, havia um conflito entre samaritanos e judeus, onde deveria ser o local de adoração, em Samaria ou em Jerusalém. E fizeram essa pergunta a Jesus Cristo. E Jesus Cristo muito sabiamente disse: nem lá nem cá. Onde é que deve ser o local de adoração? Em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é isso que Deus requer de nós. Quais são as lições que nós tiramos disso? Versículo 16 diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos essa casa. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos a resposta de nossas orações. As lições que nós tiramos é: quando estivermos com dificuldade, não importa o local, não importa onde, não importa como, não importa as circunstâncias, em espírito e em verdade, devemos buscar a Deus. Quando estivermos por problemas, as mais dificuldades possíveis, nós temos constantemente o Senhor nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, olhando para nós e disposto a perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a alegria de poder nos reunir aqui, vários templos, várias igrejas, várias habitações do Espírito Santo, formando a igreja do Senhor. Você percebe a força de vários templos em nome do Senhor Jesus Cristo, intercedendo uns pelos outros? Que coisa maravilhosa que somente a fé em Cristo proporciona. Diante disso, meus amados irmãos, nós podemos ter paz nas aflições, nós podemos ter regozijo em saber que o Senhor nos sustenta, o Senhor ouve nossas súplicas. Basta clamarmos, basta pedirmos, porque Ele escolheu e edificou os nossos corações pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus para ouvirmos todo o nosso clamor. Agora é necessário nos humilharmos, nos convertermos nos nossos caminhos e clamarmos a Ele. É só isso que Ele pede de nós: sinceridade, humildade e conversão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós conclamamos a todos vocês, tanto nos lares quanto aqui, a sempre mantermos uma vida de oração, sempre estarmos em comunhão com Deus. Não precisa o tempo todo estar fechando os olhos. É aquela atitude de oração. Isso é permitido por essas palavras e pelo Senhor Jesus Cristo. Constante oração, atitude de oração e os momentos individuais de oração, além dos momentos coletivos, públicos, que temos de oração. Essa semana eu estava dando estudo para os jovens e a gente viu foi que o muçulmano faz 5 orações por dia. Ele tira o tapetezinho dele e vira para Meca. Nós não precisamos fazer isso. Basta voltarmos o nosso pensamento e o nosso coração ao nosso Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que temos o Senhor nos ouvindo e atendendo o nosso clamor conforme a vontade dele. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, e nesse sentido, oramos por nossas famílias e agora vamos orar por nossas vidas. Nós, pessoas, no individual, que Deus nos dê essa sensibilidade que nós precisamos para buscarmos, não estarmos acomodados, em fazer 5 orações durante o dia,
mas que nós tenhamos uma vida de oração. Ela faz parte da armadura de Deus. Lembra que a gente estudou na escola dominical, né? Rapidamente ali na abertura, a armadura, né? A oração, ela é essencial, é um dos componentes dessa armadura. Não há como ter uma vida com Cristo se eu não falo com Cristo, né? Eu sempre converso com as crianças. Quando você vai se dirigir para o papai, para a mamãe, você fica só assim: ô pai me dá, ô mãe me dá, ô pai me dá isso, me dá. Não, a gente tem um diálogo, né? Com o nosso melhor amigo, melhor ainda, a gente não fica: o meu melhor amigo me dá, mas a gente tem esse diálogo. Então, irmãos, vamos orar nesse momento, nesse sentido, que Deus ele quebre o nosso coração para que a gente possa enxergar o quanto eu preciso orar. Orar em casa, no trânsito, como o nosso irmão Johannes acabou de dizer, não preciso fechar os meus olhos, mas que eu esteja todos os dias, às 24 horas do dia, conectados ali com o nosso Criador. Nossa irmã Lídia, nos conduz a Deus nessa oração. Vamos orar. Querido Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. O nosso Pai, Paizinho querido, que podemos falar contigo, Senhor, todos os momentos de nossas vidas, onde estivermos, Senhor. Mesmo quando estamos dirigindo o nosso carro, nós podemos estar falando contigo onde estivermos. O Senhor nos ouve, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, Pai querido, é um Deus que é bondoso, misericordioso e sempre quer o nosso bem. E que nós, Senhor, estejamos sempre conectados contigo, nos nossos lares, no nosso trabalho, com os nossos amigos, onde estivermos. Sabemos que o Senhor está ali do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo nos momentos difíceis, às vezes que estamos vivendo, um período de doenças. O Senhor sempre esteve conosco, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando, dando-nos força, Senhor, para a nossa caminhada. Obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos com os nossos irmãos, unidos em Ti, para, Pai, agradecer pelas bênçãos, agradecemos pela chuva que o Senhor está derramando sobre a nossa cidade, nossa região. Muito obrigada, Pai. São bênçãos divinas para todos, o Senhor dá. Pai querido, obrigada também, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos. O Senhor esteja nos guardando e nos protegendo em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. Fique, Senhor, com aqueles que estão em seus lares, que não podem estar aqui conosco também, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda pensando no que o nosso irmão Johannes nos trouxe nessa noite, vamos entoar o hino de número 71. É uma oração que diz: se sofrimento te causei, ó Deus, ao meu exemplo, fraco tropeçou, não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Que haja essa sinceridade, né? Estarmos sempre colocando diante de Deus o nosso pecado, não apenas perdoa todos os meus pecados. Hino de número 71. Eu não andei nos bons caminhos teus.
a nossa oração e a sinceridade dos nossos corações. Irmãos, antes de colocarmos aí a oração intercessória, nós vamos orar pela nossa nação. Nosso irmão Johannes, trouxe aí essa notícia tão boa, diante de um contexto tão difícil que nós estamos vivendo, politicamente falando, mas Deus tem sido misericordioso para com o Brasil, tem sido misericordioso para com a nossa nação. E a gente dá graças por tantas coisas, pelos aniversariantes e por tantas outras coisas, e temos que lembrar de agradecer a Deus, porque Ele tem sustentado, tem cuidado, tem provido as nossas necessidades. Vamos orar pela nossa nação nesse sentido. E também nós estamos aí no ano de eleição, nós temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos, e que Deus nos dê sabedoria para que façamos aí, não as nossas escolhas, mas aquela escolha que vem do Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos interceder por nossa nação. Eu vou convidar o nosso irmão Johannes que nos conduza nessa oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus Supremo, o Rei das Nações, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E a Ti nós clamamos, Senhor, e na certeza que Tu nos ouve conforme a Tua vontade, porque não oramos pelos nossos méritos, mas oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, aquele que derramou o seu sangue, aquele que está sentado à Tua destra fiel. Por isso, ó Deus, primeiramente nós queremos Te agradecer pelas Tuas misericórdias para com as nossas vidas, agradecer pela Tua misericórdia para com o nosso país e Te suplicar, Senhor, que continues a ter misericórdia de nossa nação. Não permitas, ó Deus, que líderes inescrupulosos, líderes, ó Deus, que não tenham temor a Ti, venham a assumir o controle dessa nação, Senhor, e causar prejuízo a nós, a nossa família, as nossas famílias e a nossa liberdade de culto, Senhor. Nós sabemos que Tu é quem estabelece reis e remove reis. Tu és soberano, Tu que comandas a todos os povos, ó Deus. E é por isso que nós clamamos a Ti, para que Tu tenhas misericórdia e coloque, Senhor, algum homem segundo o Teu coração para governar o nosso país, os estados e também o legislativo, aquelas pessoas que irão legislar as leis que governam a nossa nação. Colocamos isso em Tuas santas mãos. O Teu povo clama, o Teu povo suplica por Tua misericórdia e a Tua intervenção. Nós assim Te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos à nossa oração final dessa noite. Alguém tem algum motivo que gostaria de colocar? Olha agora. A Beth e a Dona Alvina, lá de São Paulo. Beth pede por sua família. Mais algum? Oremos também pelos nossos aniversariantes, Nós íamos colocar na oração inicial. No dia 11, a Júlia Grossi, completa mais um ano de vida. E no dia 12, a Kátia e a Luciana. Vamos fechar os nossos olhos? Agradecer a Deus pela viagem, casal. Verdade, Agradecer a Deus pela viagem aí do nosso querido irmão Garnes e a nossa irmã Lídia. Fizeram boa viagem? Graças a Deus. Pela saúde. Forças renovadas. Pela saúde da Julinha. Da Sofia. Continuamos orando pela Sofia, claro. Podemos orar? Sim. Continua internado? Está marcada a cirurgia para o dia 10.
E o meu tio também, da rua Zé de Maria. Certo. Saúde. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, nós te glorificamos, te adoramos, porque o Senhor é Deus Santo, o nosso Deus, Deus da nossa salvação. Muito obrigada porque, ó Pai, apesar de todo o nosso pecado, o Senhor tem tido misericórdia para conosco. Obrigada por esta hora, Senhor, tão maravilhosa aqui na Tua casa, com os nossos irmãos, onde nós temos, Senhor, esse privilégio que é poder desenvolver a comunhão entre nós, ó Deus, a comunhão entre nós e o Senhor também. E nós te agradecemos, ó Deus, muito obrigada, Senhor Deus. Ó Deus, rogamos que o Senhor ouça a nossa oração, ó Pai, atendendo pela Tua misericórdia, de acordo com a Tua vontade, fazendo-nos enxergar, ó Deus amado, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a termos uma vida contente, satisfeita em toda e qualquer situação. Obrigada porque o Senhor nunca falha. Obrigada porque o Senhor é fiel, Deus majestoso, ó Pai. E a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Deus. Rogamos, Senhor amado, por nossas vidas, nós que estamos aqui nesta noite, pelos nossos irmãos que estão participando também através da live. Ó Deus, alcance cada coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, ó Deus. O Senhor sabe tudo aquilo que se passa no mais íntimo do nosso coração. E por isso, Senhor Deus, nos ajude nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, ó Pai. Nos ajude a termos sempre uma vida de qualidade, buscando ao Senhor, servindo-te, Senhor, com alegria. Como isso faz diferença na nossa vida. Ó Deus amado, o Senhor é a razão da nossa vida. Sem Ti, a nossa vida realmente é uma vida vã. É uma vida onde a gente pode ter tantos afazeres ao longo do dia, da semana, mas é uma vida vã, é uma vida sem sentido. E obrigada, Senhor, por nos amar tão profundamente. Nos ajude a Te buscar e amar ao Senhor a cada dia, cada vez mais, tendo uma vida que agrade ao Senhor, ó Deus amado. Nesta hora, Pai, nós queremos Te agradecer pelos aniversariantes da nossa igreja. Abençoe a vida da Júlia, Senhor, essa adolescente, cuida dela, guarde seus caminhos. Abençoe a Luciana, abençoe também a Kátia. Que o Senhor Deus, ó Deus, dê a cada uma delas anos de vida felizes, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua graça, Senhor. Cuida, meu Pai amado, da Julinha, ó Deus, nas suas enfermidades. Rogamos também pela Sofia, obrigada porque ela está aqui conosco. Abençoe essa jovem, Senhor, guardando sua vida, seu coração, que a Sofia, Senhor Deus, possa crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento do Senhor e cada dia mais possa amar-te, desenvolver seus dons, os seus talentos, ó Deus, no Teu reino, sendo uma bênção para os seus pais, por onde quer que ela andar, Senhor. Nós rogamos pelos enfermos da nossa igreja, Senhor, ó Deus, abençoe a Neire, abençoe, ó Deus, a Dona Irene, a Dona Ruth, cuida, Senhor, do seu Bonora, da Dona Heloísa, cuida, Senhor Deus, da Dona Regina, do Enauri, do nosso irmão Garmes, ó Deus, cuida da nossa irmã Sidoca, a Elaine, a Ariane, ó Pai, tenha misericórdia desses enfermos, ó Deus, que tanto amamos, que a Tua graça seja derramada sobre cada um. Queremos agradecer-te também pelo conselho da nossa igreja. Obrigada, ó Deus, essa semana que comemoramos o dia do presbítero, nós te agradecemos pelos nossos irmãos tão valorosos, irmãos, ó Deus, que têm colocado o coração na Tua obra. Dê sabedoria, Senhor, para que eles possam governar a nossa igreja segundo o Teu coração, de acordo com a Tua vontade. Ajude-os, ó Deus, em todas as suas limitações, em todas as suas necessidades, ó Pai. Eu lembro também, ó Deus, da Dona Dirce,
do presbítero Beto. Cuida, Senhor, da tua serva, do teu servo, ajudando-os, ó Deus, na saúde. Abençoa, Senhor Deus, também a Beth e a dona Alvina, cuidando, ó Deus, da sua família e de todos os seus familiares. Senhor, lembramos também do seu Augusto, que está com a cirurgia marcada para o dia 10. Que o Senhor Deus tenha misericórdia dos médicos, da vida dele. Senhor, e se for da tua vontade, que ele possa ser bem sucedido nessa cirurgia, ter uma breve recuperação para a tua honra e para a tua glória. Seja também com José de Maria, que continua internado. Ó Pai bendito, guarda, tenha misericórdia, Senhor. Nos dê, ó Pai, um restante de semana muito feliz, muito abençoado por Ti. Livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de cair nas ciladas do inimigo, que nós estejamos preocupados em estarmos revestidos da armadura de Deus, buscando, ó Deus, jamais tirar nenhum componente dela, pelo contrário, que nós possamos preservar, Deus, firmemente, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, para que possamos viver nesse mundo tão mau, nesse mundo tão ruim, ó Deus, sendo uma luz, sendo uma bênção, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, mostrando que o Senhor está vivo e vive em nossos corações. Obrigada, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando aí ao final da nossa reunião. Lolo, pega ali os irmãos que estiveram participando. Quero agradecer todos que estão aqui presentes. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer. Pode, Elizabeth? Quem está presente virtualmente aí vai perder a parte B da reunião de oração. Nossa irmã Elizabeth aí trouxe um bolo delicioso, pelo menos ele está com uma cara maravilhosa e deve estar delicioso também. Então, quem não veio presencialmente vai perder. Agora tem a comunhão e agora é a parte da começão. Brincadeiras à parte, irmãos, obrigada a todos que estão aqui presentes. Realmente é maravilhoso, né? Podermos aí desenvolver a nossa comunhão. E aqueles que não puderam estar também, muito obrigada por participar. Perdão aí pelas falhas na internet, né? Quando o tempo fica fechado assim, chove, aí acontece aí às vezes da live travar, mas nós queremos agradecer e rogar que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beth, Dona Alvina, meu irmão, Rony Eres, Lisbeth, Celso Couto, Joaninha, Dona Dulce, seu Nilson, Neire, a Dona Irene, Luzia, minha mami, Zideraldo, Naí Pereira e seu João Costa, Loide, a Vita, Renata Cardoso, Luzia Silvia, Pedro Henrique, Dona Zilda, Sol Lima, Sidoca, Noel, Elaine, Ariane, Dona Maria de Jesus, Vânia, tio Nilson, Isa, Júlia, Maria Xavier, Rosa Oliveira lá de Itaiaém, Regeni Macedo, Kátia, Stephanie, beijo aí nos três, estamos com saudade de vocês. Dona Marta e seu Joel, que Deus abençoe a todos e até quinta-feira às 19h30. Vamos lembrar o pessoal que no próximo domingo, se Deus quiser, nós ministraremos a ceia e estaremos um dia de festa para os nossos irmãos Ismael, Ana, Kátia, Lorena, e é para um dia de festa para todos